quando ele fica vermelho, viu? Ah, Aí o seu aguarda ficar vermelho. this color is Pronto, now a P recorder. pronto. Tá, agora. Agora deu. Esse conteúdo que eu vou apresentar agora, eu retirei ele da Internet Encyclopedia of Philosophy. E eu traduzi com as minhas palavras do inglês para o português, né? Não traduzi tudo, traduzi assim que me interessava. Fui passando e traduzindo o que achava mais interessante. Então, Zizek, de modo muito original e abertamente, desafia muitos dos pressupostos da esquerda liberal de hoje, incluindo aí a elevação da diferença ou alteridade para fins em si mesmos. A colocação do identitarismo em cima dessa diferença, que coloca, que dribla e escanteia os núcleos traumáticos principais como a luta de classes. E ele se coloca a favor da luta de classes, criticando as pautas identitárias. C. A leitura do iluminismo ocidental como implicitamente autoritário ou mesmo totalitário. Ou seja, essas teorias, até da esquerda liberal, dizem que o iluminismo ocidental foi totalmente autoritário, ou mesmo totalitário. Zizek é contra isso. Isso é ideologia pura de direita dentro da esquerda liberal. C. O ceticismo difundido para qualquer noção transcendental ou universal de verdade, ou de bem comum. Nesse caso, ele critica esse ceticismo e essa visão que nega o valor universal de verdade, provocando a pós-verdade e os fake news e as mentiras como verdade. Zizek controvertidamente leu Lacan como um autor que leva adiante compromissos modernistas de base de modo referenciado ao sujeito cartesiano e ao potencial libertador da agência autorreflexiva da subjetividade. No entanto, com restrições a uma visão autotransparente do sujeito. Porque para Zizek, seguindo Lacan, o que vale é o sujeito do inconsciente. Aquilo que é consciente é o eu. E o eu atua no reino do imaginário e não no reino dos significantes e das enunciações que se dão no campo do inconsciente. Quer dizer, mesmo ocorrendo no inconsciente situações questionáveis em termos de violência, etc., é por isso que o sujeito do inconsciente tem que ser responsabilizado pelo uso da ética ou da não ética, pela sua postura crítica na sociedade. No mundo de hoje, sim. O Lacan vai dizer que o inconsciente é político, né? É isso também, né? Isso. É político porque ele é atado direto, porque o inconsciente, ele é éstimo. Além de ser íntimo, ele é éstimo. Éstimo em que sentido? Para fora, ele é internamente para fora. Para fora do grande outro, que são as instituições sociais, que são as instituições culturais e ideológicas, que são as normas sociais, que são os hábitos, os costumes, as práticas coletivas alienantes, né? A rede alienante de significantes comuns, etc. A alienação em geral, portanto. Mas, para Zizek, seguindo Lacan, o sujeito é o sujeito do inconsciente. O sujeito é o sujeito do inconsciente, ele não é sujeito consciente, no primeiro plano. Mas ele é atado ao exterior, ele tem uma estrutura êxtima, ele é interiormente aberto para o mundo e impactado pelo mundo.
na continuação dessa rede de significantes que se movimentam ao redor do sujeito no contexto do inconsciente. Mas esse sujeito do inconsciente é um sujeito vazio, é um sujeito que funciona como partícula de liberdade. É um sujeito que, embora impactado pela linguagem, embora condicionado pela linguagem, ao mesmo tempo ele resiste à linguagem. Ele, ao mesmo tempo, é torturado pela linguagem, ao mesmo tempo ele espreme a linguagem do inconsciente, do significante. Ok. Ele coloca a poesia como um exemplo de espremimento da questão do sujeito no contexto da determinação da linguagem. A poesia, você pega a linguagem, a torce, a distorce, a retorce, coloca o registro ou a própria nota distintiva do sujeito no quadro do significante e do significado, né, das enunciações inconscientes e dos enunciados que funcionam como signos conscientes. No campo imaginário simbólico, na articulação do imaginário com o simbólico. E aí também entra o comentário do Freud, que ele fala sobre a pulsão de morte, né? Porque é esse inconsciente comprimido pelo somático. Mais ou menos isso aí, né? Também. Ou não? Uhum. Não, a pulsão do morte também faz parte, mas ela se situa num outro terreno. A pulsão de morte, ela justamente ocorre, a pulsão de morte como a pulsão de vida, ela se situa entre o sujeito e a cultura. Ela é a emergência de uma coisa, de um dispositivo humano que atua, que ele não é puramente inconsciente, nem é puramente cultura exterior. É algo que se situa no campo intermediário, diferentemente do instinto, que é puramente animal. A pulsão, ela já é impregnada também pela linguagem, ao mesmo tempo que ela tem uma força incontível e traumática e meio que selvagem, atuando entre a cultura, entre o conhecimento, entre a linguagem imaginária do mundo do eu, né, não do mundo do sujeito, do inconsciente. Quer dizer, o sujeito é dividido para Lacan e para Zizek. O sujeito é dividido justamente entre o sujeito inconsciente e o eu. Mas o eu atua é o campo da consciência, mas é um campo da consciência que tem muito de lapsos, tem muito de sintomas, escondendo os traumas que impactam o sujeito no campo do inconsciente. Ok. Zizek controvertidamente leu Lacan como um autor que leva adiante compromissos modernistas de base, de modos referenciado ao sujeito cartesiano e ao potencial libertador da agência autorreflexiva, no entanto, com restrições a uma visão autotransparente do sujeito. No mundo de hoje, marcado pelo cinismo, mesmo que as pessoas tenham conhecimento da verdade terrível, entre aspas, verdade terrível, elas agem como se não soubessem. Se o cinismo funciona tão bem nos arranjos políticos, é porque há uma profunda eficácia ideológico-política por si só. Apesar das contestáveis políticas públicas, cheia de corrupção, de desvios, de mentiras, de malversações,
Apesar disso, as ideologias é que permitem o consentimento voluntário. Isso poderíamos colocar certos governantes que se posicionam histericamente contra o lockdown, contra as práticas de contra-concentração humana que facilitam a propagação do vírus, da pandemia. Então, temos representantes do poder que justamente pregam para não entrar em lockdown, para não entrar em situações de dispersão humana no meio dessas concentrações, altos focos de pandemia. Então, quer dizer, é cínico o governante que faz esse tipo de prática, né? Que não quer reconhecer o trauma das mortes que estão acontecendo, estão por vir. Prefere fingir que isso tudo passará, que isso tudo é normal, que as mortes, a necrofilia é normal. Se o cinismo funciona tão bem nos arranjos políticos, é porque há uma profunda eficácia ideológico-política. Vejam se os pastores conseguindo convencer os seus fiéis com discurso de merda. Mas esse discurso de merda funciona com eficácia ideológica. E justamente incorporada, introjetada por esses fiéis, pela sua crença manipulada, na qual eles não se dão conta. Apesar das constatáveis políticas públicas, as ideologias é que permitem o consentimento voluntário. Zizek adapta a noção psicanalítica de que os indivíduos são sempre divididos, são internamente cindidos, ou seja, marcados por uma fenda, por uma lacuna entre os níveis de sua percepção consciente e os níveis de seus enunciados conscientes e o caráter inconsciente de suas enunciações. Os significantes, quer dizer, em todo discurso, o sujeito humano ele é dividido. Eles têm uma barreira que vem justamente dessa divisão, que filtra as informações do inconsciente antes de elas serem exprimidas na forma de enunciados, porque justamente tem que manter a coerência com a ideologia. A ideologia filtra o discurso do inconsciente que denunciaria diretamente os traumas, as contradições, os antagonismos, os núcleos traumáticos do inconsciente. Os significantes mestres representam o sublime objeto da ideologia e mobilizam em termos políticos, embora esses objetivos sagrados, por exemplo, Deus, nação, pátria, povo, raça, liberdade, democracia, cidadania, lei, Estado de Direito, etc., etc., esses são significantes mestres, que funcionam como sublimes objetos da ideologia. Ninguém sabe o que exatamente eles querem dizer, ou a que precisamente se referem com esses objetos sublimes da ideologia, com esses significantes mestres. Para Zizek, na trilha de Lacan, essas palavras mais importantes em qualquer doutrina política são significantes sem significado, ou seja, palavras que não se referem a qualquer conceito claro e distinto, objeto demonstrável. Zizek sustenta em toda a sua obra que os indivíduos estão sempre divididos, cindidos, entre o que conscientemente sabem e podem dizer sobre assuntos políticos, sociais, etc., e, por outro lado, um conjunto de crenças, mais ou menos inconscientes, sobre as pessoas que detêm autoridade, bem como sobre o regime em que vivem. Zizek, portanto, faz uma distinção crucial entre conhecimento e crença. Embora
ambos estejam articulados na ideologia política, nas ideologias políticas. Mas a crença é o elemento mais fundamental. Ele ocorre de forma meio que inconsciente, mas associado, articulado com o conhecimento no contexto das ideologias políticas. A compreensão de Zizek da crença política baseia-se no entendimento de Lacan sobre a transferência em psicanálise. A crença ou a suposição do analisando na psicanálise é que o outro, o analista, sabe tudo. Ele imagina que o analista sabe tudo sobre ele, quando na verdade não sabe nada no início. Só depois, quando a análise avança, é que ele pode saber alguma coisa. Mas a imaginação, a fantasia do analisando é que o psicanalista sabe tudo sobre ele. Como os crentes acreditam que o pastor sabe tudo. A maior parte dos crentes são miseráveis, pobres, fracassados e são culpados ainda por Deus por serem fracassados. Mas a única glória que eles podem ter é admirar o pastor enriquecendo cada vez mais, construindo um verdadeiro patrimônio de bens que ele surrupiou em parte dos próprios fiéis. E os fiéis ficam então admirando este pastor, supondo que ele, na verdade, é representante de Deus. Por isso ele é tão bem sucedido. Então ele serve como exemplo a ser admirado, ao menos em sua miséria insuperável, tanto física como mental. Ele se põe nessa postura de ver o próprio pastor como um mito, como uma representação sacral, mágica, do próprio Deus suposto. A crença ou a suposição do analisando na psicanálise é que o outro analista sabe o significado de seus sintomas. Esta é, obviamente, uma falsa crença no início do processo de análise, mas é só mediante a realização dessa falsa crença a respeito do analista que o trabalho de análise pode prosseguir e prosperar. E a crença transferencial, chama-se transferência na psicanálise, pode tornar-se verdadeira a partir do momento que o analista se torna capaz de ajudar a interpretar os sintomas. Sabe que sintoma justamente é aquilo que aparece de forma doentia no corpo do sujeito ou nas suas manifestações doentias, que, no entanto, esconde o caráter traumático e antagônico e contraditório, provocador de sofrimento, que aflige os significantes do inconsciente. Então o sujeito diz, não, eu vou fazer um acordo com o inconsciente. Eu não quero saber desses traumas, porque eles são duros demais. Eu não suporto eles são duros demais para mim. Então o melhor que eu posso fazer é um acordo. Eu crio um sintoma para esconder justamente esse conteúdo inconsciente traumático. Eu crio um sintoma, ou seja, eu crio uma doença que eu sempre tomo como justificativa, como causa, que na verdade é uma falsa causa, porque eu não quero enfrentar os elementos realmente causadores que são os traumas instalados no inconsciente. Zizek argumenta que essa estranha lógica dialética intersubjetiva ou de crença na clínica também caracteriza as crenças das pessoas políticas. A crença é sempre crença mediante o grande outro expressão lacaniana. O grande outro pode ser a cultura em geral, pode ser o governo, o líder religioso. O grande outro pode ser a grande mãe imaginária, considerada perfeita. O grande outro é a cultura, são as instituições, é o direito, é a normatividade, são as leis, os hábitos, os costumes, as identificações subjetivas com determinadas manifestações que atinge a crença na forma de objetos sublimes da ideologia.
Se os indivíduos não sabem o significado exato dos significantes mestres, com que identificam os políticos, isto acontece porque sua crença política é mediada através de suas identificações com os outros. Embora cada um, em relação a si mesmo, não saiba o que faz, a nível mais profundo de sua crença é mantido mediante a própria crença de que, no entanto, há outros que sabem e que devem, portanto, ser seguidos e repetidos. Zizek afirma que a função política fundamental dos titulares dos cargos públicos é ocupar o lugar daquilo que ele chama, depois de Lacan, o outro suposto saber. Zizek cita o exemplo dos sacerdotes recitando missa em latim antes do Concílio Vaticano II, ante a incompreensão dos leigos, e ainda de costas para os leigos, os padres rezando a missa em latim. Então, ante a incompreensão dos leigos que assistem assiduamente às missas, acreditando que os sacerdotes sabem o significado das palavras, sendo para eles isso suficiente para manter inabalável a sua fé. Longe de isto representar uma exceção para o modo como as autoridades políticas operam, esse cenário para Zizek revela a regra universal de como o consenso político e o próprio recrutamento de adesistas é formado. Ademais, ligado a isso, para Zizek, o poder político é essencialmente simbólico em sua própria natureza. O que ele quer dizer com isso é que os papéis, máscaras e mandatos encarnados pelos políticos ou autoridades públicas funcionam como algo bem mais importante politicamente do que a realidade crua ou real. Esse vento aqui. Puxa, caralho. O vento. É bom dizer palavrão. O Zizek também gosta de palavrão. Não dá para ficar só na educação. É verdade. O vento aqui está esparamando as folhas aqui. Mas vou prendê-las aqui. Então, o que ele quer dizer, Zizek, com isso, é que os papéis, máscaras e mandatos encarnados pelos políticos ou autoridades públicas funcionam como algo bem mais importante politicamente do que a realidade crua ou real dos seus atos, intenções e propósitos. Se no âmbito cotidiano eles são violentos, truculentos e grosseiros com suas esposas, filhos, sogra e empregados, isso é totalmente secundário em termos de sua reputação política. Se ele matou a Marielle, isso é secundário na reputação política. O lugar que o político ocupa no sistema político em vigor é o que assegura a força política de suas palavras e a crença das pessoas em sua autoridade. Se ele está lá como autoridade, ele é um ser sagrado. Ele foi lá posto por Deus, como acreditam esses crentes fanáticos fundamentalistas pentecostalistas. É por isso que Zizek defende que o recurso à violência de um líder político ou o real da violência de um regime, tais como a ameaça da força, o uso de milicianos, o uso da força ilegal, a distribuição de armas para os criminosos, a guerra e a ação policial, equivale a uma confissão de sua fraqueza como autoridade ou como regime político. O político não pode deixar as máscaras cair, escancarando o real de suas práticas, porque as pessoas justamente acreditam mediante o grande outro. Esse grande outro justamente seria a normatividade geral, que seria a eticidade, a moralidade, a normatividade média, que é suposta como
a verdadeira, acreditando que este acredita por eles, o grande outro, a despeito de que possam interiormente pensar e dizer de modo cínico: eu sei que tem muita sujeira, mas está funcionando, eu vou continuar acreditando. Que, por enquanto, estou conseguindo trocar meu carro todo ano, estou vivendo bem na minha moradia, tenho um bom plano de saúde. Se 67 milhões estão passando miséria, eu estou isolado deles, né? Então, vou continuar acreditando nessas autoridades. Vou me adaptando alienadamente a elas. O gozo funciona como um importante fator político para Zizek. A posição do autor é realista, pois para ele qualquer ideia no mundo não pode ter efeito político duradouro, a menos que ela venha para informar as instituições e o dia a dia da vida dos sujeitos. Em sua obra O Sublime Objeto da Ideologia, Zizek cita Blaise Pascal, destacando o conselho que Pascal dá aos indivíduos que duvidam, orientando-os a dobrar os seus joelhos e começarem a rezar, sendo que a consequência disso eles passarem a acreditar. Quer dizer, Pascal diz que é preciso você repetir os ritos da fé. Mesmo que você não tenha dificuldade de acreditar, mas se você segue as ritualísticas coletivamente estabelecidas sagradamente pelas religiões, aos poucos você vai começar a acreditar, vai começar a fazer parte desses mesmos rituais, desses mesmos hábitos, e isso vai levar você a ter a fé. Em sua obra, quer dizer, Zizek cita Blaise Pascal em sua obra Sublime Objeto da Ideologia. Objeto Sublime da Ideologia. Para Zizek, a posição de Pascal não é qualquer proto-behaviorismo simples. Não é qualquer proto-behaviorismo simples, pois a mensagem mais profunda da diretiva pascualina é que, uma vez que os indivíduos passaram a acreditar através da prática da oração, eles também verão retrospectivamente que o ato de ajoelhar-se também foi consequência do fato de que eles já acreditavam, sem que eles soubessem ou tivessem consciência disso. Zizek aponta Tá valendo? Tu acha que o texto é propício? Ajuda Sim, alguma coisa? sim, ajuda. Tá ótimo. Tá tirando dúvidas. Tá ótimo. Zizek aponta algo que ele tomou do Althusser tardio, o Althusser tardio, a ideia da materialidade da ideologia, em termos de sua incorporação e corporificações em instituições e práticas dos povos, dos agrupamentos sociais, das corporações coletivas, inclusive em suas vidas cotidianas. A posição realista de Zizek é que todas as ideias no mundo não podem ter efeitos políticos duradouros a menos que elas venham para informar as instituições ou a vida cotidiana dos sujeitos através dessas instituições, que espalham regras, rituais de comportamento, hábitos e diretivas. Desse modo, Zizek observa não só a importância do conhecimento, mas também da importância da interioridade na crença política, por si só, decisiva para a formação do consenso político na linha da tradição do jovem Carl Schmitt, por exemplo, aquele jurista nazista famoso, né, que participou, inclusive, como ministro no governo de Hitler. Depois ele se retirou.
mas a teoria dele é considerado como... Ela é até original, mas é a teoria de direita que mostra justamente como deve funcionar o poder, o consenso político. Eu acho que atualmente o atual governo ele é mais eficaz nessas práticas do que as esquerdas liberais, que ficam num puro lero-lero, parecem umas cigarras, né? Não tem práticas de organização, de cooptação da massa popular. A massa popular, se ela receber uma direção política crítica de esquerda, ela vai mudar seu enfoque e sua atuação, consequentemente, ao menos uma grande parte dela. Os que ficarem, mesmo assim, no campo de direita, podemos chamá-los, isso uma versão minha, né, que Marx chamaria de lumpenproletariado. Lumpesidade mental é mais do que um lumpen de roupas, é um lumpen mental, né, o que eu chamaria povareco-cacareco. É esse povo que teimosamente fica ao lado da direita. E ali do povareco-cacareco não faz parte só o povão, o povo pobre, o povo marginalizado, o povo situado na base da pirâmide social. Desse povareco-cacareco faz principalmente parte a classe média, grande parte dessa classe média. Filhos de médicos, de ruralistas, ou a burguesia mesmo, as elites, que são tolas, arrogantes e violentas na prática abusiva de suas diretivas sobre a sociedade. Desse modo, Zizek observa não só a importância do conhecimento, mas também a importância da interioridade na crença política por si só, decisiva para a formação do consenso político, na linha da tradição do jovem Carl Schmitt, por exemplo. Para Zizek, antes, a filosofia política conferiu pouca ênfase sobre as práticas das comunidades culturais, que envolvem o que ele chama de transgressão inerente. Estas são as práticas sancionadas por uma cultura que permite a alguns indivíduos experiências normalmente excepcionais e proibidas na vida cotidiana dos sujeitos políticos, civilizados. Quer dizer, se você é amigo do mito, você tem direito a certas transgressões da lei, de certas festas, de certos gozos, né, pelos quais a lei oficial não é para ti, porque tu faz parte desse corpo privilegiado, né? Pode fazer, inclusive, transgressões sexuais, usar drogas escondidamente, e praticar violência até a morte sobre determinados indivíduos, considerados não obedientes. Essas transgressões inerentes são permitidas, portanto, para esses grupos, essas comunidades culturais, como os milicianos, por exemplo, entre eles, né, etc. Essas experiências envolvem o que Zizek chama de gozo não como prazer, mas gozo no francês de Lacan, que é o gozo sempre transgressivo, gozo sempre sexualizado no sentido perverso, dentro dos limites do que os indivíduos podem sentir ou falar em público. Zizek argumenta que as experiências subjetivas dos eventos e as práticas em que a cultura política organiza as suas relações específicas para o gozo, para o mais de gozar, para a jouissance, em países do primeiro mundo, por exemplo, esportes radicais, festas onde rola álcool e drogas, músicas, festivais ou filmes excitantes ou com cenas de violência e perversão, são tanto mais próximos e íntimos quanto mais eles levam ao conhecimento da verdade mais profunda, intimada para eles por seus regimes de significante mestre. Nação, Deus, Hitler, nosso modo de vida, o novo Hitler, etc. Zizek
Assim como Burke alega que tais práticas ostensivamente não políticas e culturalmente específicas, como sendo aquelas insubstituivelmente únicas, fora de qualquer comunidade política de seus outros e inimigos. Ou seja, embora onde os indivíduos não conhecem sua nação, eles a gozam, mas eles a gozam como a eles mesmos, nesse contexto. Eles gozam da nação, escondidamente gozam da nação, fazem a rachadinha, compram apartamentos de luxo subfaturados e criticam os outros através das provocações de robô, emitidas em grande número, que os outros é que são os diabos, os outros que são os corruptos. E enquanto isso, eles diziam, lá o comunista é corrupto, o petista, vamos ser antipetista. Enquanto isso, vai corrompendo. Quer dizer, e o povo olha só para o petista, o antipetismo, quando, na verdade, os corruptos são eles, que ficam fazendo as práticas e escondendo ideologicamente desse povo desinformado, manipulado, transviado e alienado, que acredita em tudo que é fake news, em tudo que é mentira política e que movimenta e mobiliza a própria crença desse povo desvalido, desse povo burrificado, principalmente nessas instituições fundamentalistas pentecostalistas. Continuando aqui. No que se refere à defesa teórica do sujeito moderno, cartesiano, Zizek toma seus apontamentos da leitura lacaniana de Kant, na dialética transcendental, em A Crítica da Razão Pura. Kant criticou o argumento descartiano de que da autogarantia do eu penso, res cogitans. Para Kant, como também para Zizek, enquanto o eu penso deve ser capaz de acompanhar todas as percepções do sujeito, isso não significa que ele próprio é um objeto substancial. Ou seja, o sujeito que vê os objetos do mundo não pode ver-se a si vendo. Ele não percebe que ele está incluído através da aparência do seu olhar nessa própria visão do mundo, dos objetos do mundo. Quer dizer, ou seja, o sujeito que vê os objetos do mundo não pode ver-se a si mesmo, vendo, ao estar vendo. Observa Zizek. Mais do que uma pessoa que salta sobre sua própria sombra. Na medida que um sujeito pode ver-se reflexivamente, vê-se não como um sujeito, mas mais como um objeto representado, que Kant chama de eu empírico, ou o que Zizek chama de o eu, em oposição ao sujeito, em A Peste das Fantasias. A Peste das Fantasias foi um livro que foi traduzido no português. Deveríamos ver, foi traduzido em 1997, A Peste das Fantasias. Deveríamos ver se a gente consegue, numa estante virtual, esse livro. É muito interessante o título, sugestivo o título, A Peste das Fantasias. Me passa a referência aí, professor. A Peste, que eu vou procurar. Só que aqui eu não sei qual é a editora, né? Eu só sei que o ano de publicação foi 1997, foi traduzido no Brasil com o título A Peste das Fantasias. Pronto, eu vou procurar. Vou procurar aí no sebo, nessas estantes virtuais. O sujeito sabe que é algo, mas nunca pode saber que coisa é na real.
É por isso que ele precisa procurar pistas sobre sua identidade na sua vida política e social, perguntando a questão dos outros e do grande outro. Quer dizer, ele primeiro imagina que ele já tem que atender o grande outro, né? Que é fantasmático, mas que pesa sobre ele através dessas cobranças, dessas impostações desse grande outro, que na verdade, como diz Lacan, é inconsistente. Esse grande outro, ele é muito mais imaginação do que realidade, mas funciona pesadamente sobre o eu do sujeito, né? E os pequenos outros também, os pequenos outros que ficam dando palpite, que ficam emitindo preconceitos, que ficam fazendo bullying, que ficam olhando, recriminando determinada pessoa que vai mais criticamente mais longe, etc. A questão dos outros do grande outro, que Zizek entende definir o sujeito como tal. Dos pequenos outros e do grande outro, que Zizek entende definir o sujeito como tal, enquanto o que você quer de mim? O que você quer de mim? É o que o sujeito pergunta para aqueles que representam o poder. O que o meu orientador quer de mim? O que a banca quer de mim? Quer dizer, existe todo uma cobrança em cima do sujeito da tese. De acordo com Zizek, o sujeito é um craque no campo universal. Craque no sentido de craque das drogas, né? O sujeito é um craque. Não é nesse sentido das drogas, é no sentido do craque da explosão, né? No campo universal, o substância de ser, não uma coisa cognoscível. É por isso que Zizek repetidamente cita em seus livros a passagem perturbadora do jovem Hegel, que descreve o sujeito moderno não como uma luz do moderno iluminismo, mas como esta noite, este nada vazio. Isto é crucial para a posição de Zizek, embora ele negue a aparente implicação daquilo pelo qual o sujeito é algo como uma espécie de entidade suprassensível, como, por exemplo, uma alma imaterial e imortal. O sujeito não é algum tipo especial de coisa fora da realidade fenomênica que podemos experimentar. A propósito, visa, de fato, reproduzir na filosofia o tipo de pensamento que ele argumenta reproduzir na filosofia o tipo de pensamento que ele argumenta caracterizar as ideologias políticas e a fantasia fundamental do sujeito. É mais como uma dobra ou um vínculo na face dessa realidade. Como Zizek argumenta em Tearing with the Negative, ou seja, traduzindo o livro. Eu tenho esse livro em inglês, eu não sei, eu acho que não foi traduzido em português, a não ser que eu não saiba. Tearing with the Negative, ou seja, mexendo com o negativo, lidando com o negativo, né? Ou seja, o sujeito é o ponto dentro da substância da realidade em que essa substância é capaz de olhar para si mesma, como estranha para si mesma. De acordo com Zizek, Hegel e Lacan adicionam à leitura de Kant do sujeito enquanto vazio eu penso, que acompanha qualquer experiência individual, a ressalva de que, porque os objetos aparecem ou parecem desse modo para o sujeito, eles aparecem sempre de forma incompleta, inadequada e parcial. Sempre tem algo faltante. Isso significa que o sujeito, em sua fantasia fundamental, falha no reconhecimento de si mesmo como um objeto especial, ou pequeno objeto água, ou objeto perdido dentro do campo dos objetos que percebe.
Quer dizer, o sujeito enquanto aquele que percebe, que observa, que capta os objetos, ele mesmo não é percebido como um objeto especial. E o próprio sujeito falha no reconhecimento de si mesmo como objeto especial. Ele chama de objeto pequeno a. Em termos daquilo que unifica esta noção psicanalítica com a filosofia política de Zizek, nós podemos dizer que este objeto pequeno a, é um termo lacaniano, né? Por que a? A porque ele tem uma crosta fantasmática, ele tem uma crosta de aparência distorcedora que que impacta sobre o objeto, né? Então ele é o pequeno objeto A, porque ele é um objeto a coisa, visto como um objeto especial, como um objeto perdido também, dentro do campo dos objetos que percebe, em termos daquilo que unifica essa noção psicanalítica com a filosofia política de Zizek, nós podemos dizer que este objeto pequeno a é exatamente um objeto sublime. É um objeto que é elevado, em termos freudianos, sublimado pelo sujeito ao ponto onde se ergue como um representante metonímico do gozo do sujeito, que as fantasias inconscientes dele tomaram da castração. Quer dizer, as fantasias inconscientes tomaram, ergueram esse objeto a representante metonímico do gozo do sujeito. É a parte do desejo que fica junto com o objeto e procura justamente lucupletar, encobrir o que falta nesse objeto, né? A falta no objeto, que é objeto causa do desejo, por isso, né? Um representante metonímico do gozo do sujeito, que as fantasias inconscientes desse sujeito tomaram da castração. Quer dizer, a partir de Freud, né? Freud fala do Urverdrängung, ou seja, do recalque primário, como sendo o referencial para todos os recalques que acontecem depois a partir de experiências traumáticas na vida. Cada indivíduo sente diferentemente os traumas, influenciado pelo esse Ur. Ur é original, Verdrängung, recalque, o recalque original. Embora o próprio Zizek reconhece, esse recalque original, ele na verdade também não é algo que acontece historicamente. Ele é muito mais o resultado da própria formação do processo de recalque. Mas ele é posto como referente, como referência, né? Quer dizer, não existe um acontecimento que marca a origem, que marca empiricamente a origem desse Urverdrängung, desse recalque fundamental primário. Ele até surge depois como consequência e conforma um padrão de linguagem consciente e de experiência para a sucessão de traumas que acontecem em sua vida. De acordo com Zizek, Hegel e Lacan adicionam à leitura de Kant o sujeito enquanto vazio eu penso. Não, eu já tinha lido aqui, deixa eu ver onde que eu tive. Está bem aqui embaixo. Isso, portanto, funciona como objeto causa do desejo do sujeito, cuja excepcional pequena partícula, a parte do real, que é o sujeito vazio, quer dizer, é o sujeito do real. O sujeito é uma partícula do real, não faz parte da realidade. Ele procura extrair em todas as suas relações de amor. É importante ressaltar, então, que nem a voz e nem o olhar como objetos pequeno a
atestam a capacidade soberana de todo sujeito objetivar e, consequentemente, controlar o mundo. No campo visual e auditivo, respectivamente, a voz e o olhar, como objeto pequeno a, representam os objetos como coisas sublimes, tal como as coisas sublimes de Kant, as quais o sujeito consegue cercar integralmente, completamente, com sua cabeça-mente. O fato de que essas coisas sublimes só podem ser vistas ou ouvidas a partir das perspectivas particulares indica exatamente como a perspectiva enviesada do sujeito, e assim o seu desejo, ou seja, o que o sujeito quer, tem um efeito sobre o que ele é capaz de ver. Quer dizer, as pessoas veem o que elas querem ver também. Quer dizer, certas coisas, o outro está vendo, mas o sujeito não está vendo porque não quer ver, né? Ele quer ver outra coisa, ou não tá interessado em ver, então ele não vê. E assim o seu desejo, ou seja, o que o sujeito quer, tem um efeito sobre o que ele é capaz de ver. Eles assim dão testemunho de como ele não está totalmente fora da realidade que ele vê. Ele não está totalmente fora da realidade que ele vê. Mesmo o mais simples, eloquente, esclarecedor exemplo desse subjetivo pequeno objeto A, da teoria lacaniana, é alguém apaixonado, do qual podemos dizer que ele é capaz de ver na sua amante algo especial, como um fator X, em relação ao qual os outros são totalmente cegos. Quer dizer, o apaixonado amante vê na mulher coisas que os outros não veem. Os outros veem uma mulher normal, o sujeito vê que uma mulher sublime. Até se engana, né? A própria mulher pode se enganar com o sujeito, porque está totalmente dominada por essa paixão cega. Né? No campo político, similarmente, os indivíduos de uma determinada comunidade política vão alegar que os outros não podem compreender os objetos sublimes de seu regime. A propósito, como comenta Zizek sobre a recrudescência do racismo em todos os quadrantes do chamado Primeiro Mundo hoje, e mais ainda nas sociedades periféricas capitalistas, é com frequência precisamente a estranheza, o estranhamento em relação ao caráter particular de sua identidade étnica, ou nacionalidade, ou raça, ou cor da pele, que se constituem coisa que anima o ódio dos sujeitos em relação a eles. Quer dizer, esses preconceituosos brancos de olhos azuis, por exemplo, muitos deles são racistas e naturalmente e abertamente dizem que os negros são inferiores. Os negros são inferiores, eles não sabem trabalhar com perfeição, eles não sabem fazer isso e aquilo. Quer dizer, no meio de comunidades alemães, italianas, polonesas, etc., muitas vezes funciona esse preconceito. Na teoria de Zizek, o objeto pequeno a se impõe como oposto exato ao objeto das ciências modernas, que só pode ser visto e abordado de modo claro e distinto, o objeto das ciências modernas, se ele é enfocado de um modo totalmente impessoal. Se o objeto A não é visto a partir de uma perspectiva subjetiva particular, ou por um olhar enviesado ou de esguelha, ele não pode ser visto de modo algum. É por isso que Zizek considera que esta noção psicanalítica pode ser usada para estruturar nossa compreensão dos objetos sublimes postulados pelas ideologias no campo do político. Objetos estes que, como já foi destacado acima, se mostram inconsistentes quando finalmente são abordados desapaixonadamente. O que a crítica lacaniana de Zizek da ideologia pretende fazer é demonstrar essas inconsistências e, desse modo, mostrar-nos que objetos mais centrais que sustentam nossas convicções políticas são coisas cuja aparência muito sublime esconde de nós o agenciamento ativo, o engajamento ativo de nosso próprio organismo vivo, humano, que constrói
e mantém a sublimidade desses objetos. Quando um sujeito acredita em uma ideologia política, isto não significa, conforme Zizek, que ele sabe a verdade sobre os objetos sublimes que permitem a estabilização do regime. Mediante a elaboração de um paralelo com Kant, Zizek ressignifica a incapacidade dos indivíduos de aprenderem o objeto sublime como testemunho indireto a uma faculdade suprassensível total dentro da razão. O papel desempenhado pelas ideologias políticas sempre foi o de fornecer aos indivíduos uma forma de ver o mundo, sendo que no cerne de seu funcionamento está presente o fato da incapacidade dos indivíduos em compreender de modo claro os objetos sublimes que os norteiam, tais como grande nação, Deus, liberdade, raça, etnia, classe social, etc., sendo que esses objetos atuam como objetos de referência, muito acima das coisas profanas do mundo. Para Zizek, estas coisas são reais, R maiúsculo, precisamente na medida em que descolam-se, que se descolam e se destacam da realidade dos eventos e das coisas comuns em si. A propósito, para Zizek, em um primeiro momento, o tamanho ou a força de um tal objeto, que é um sublime objeto da ideologia, que, portanto, é um significante mestre, ao qual se colam os significantes comuns da vida, né? Você constrói o discurso, né? O mito é o centro, é o representante direto abaixo de Deus. E então todas as explicações comuns, as frases comuns, são totalmente organizadas, mesmo que seja na forma de fake news, em torno desse mito, desse sublime objeto da ideologia, que muitas vezes funciona como deslegitimação e discurso mentiroso em relação aos concorrentes políticos. Se diz que os concorrentes pregam a questão como falaram a respeito do Haddad, né, como já, da piroca, como é que é aquele mito que eles criaram. Esse negócio da piroca, como é que é isso ainda? Esqueci. Que até hoje esses evangélicos ainda ficam falando dessa imoralidade, por eles criada como mentira, para acusar o adversário político. E eles todos acreditam nisso, né? Nesse fake news. A propósito, para Zizek, em um primeiro momento, o tamanho e a força de um tal objeto sublime impressiona penosamente sobre o tema da limitação das capacidades perceptivas dos indivíduos. Em um segundo momento, contudo, a representação irrompe onde nós menos o esperávamos surgir, tomando como seu objeto o próprio fracasso do sujeito em perceptualmente abordar o objeto e apropriá-lo desde o seu interior. Portanto, essa representação ressignifica a falha de percepção do sujeito, enquanto testemunha indireta da inadequação da percepção humana como tal para atingir o que Kant chama de ideias da razão, que no sistema de Kant são as ideias de Deus, do universo como um todo e da liberdade e do bem. Para Zizek, portanto, qualquer regime político não pode sustentar seus consensos políticos dos quais ele depende, sem abraçar uma ideologia dominante que enalteça os seus objetos sublimes, visto que só a presença deles permite uma sensação de distância individual e a sensação de liberdade em relação às suas prescrições explícitas e permite ao mesmo tempo a crença de que o regime é fundado em uma ampla e sublime verdade,
Isso também implica que as ideologias devem se acomodar às experiências transgressivas do gozo dos sujeitos e sua compreensão diluída sobre os excepcionais objetos sublimes da ideologia. Aí é que aparece a noção de fantasia ideológica. Aí é que aparece a noção de fantasia ideológica de Zizek, que é um nome técnico dado para a mais profunda estrutura da crença que tece a configuração de como os sujeitos políticos ou as comunidades políticas chegam a um acordo com o que excede suas normas e suas bordas. A fantasia ideológica de Zizek, que poderia ser chamada também de fantasia social, se constitui nos moldes estruturalistas da releitura que Lacan faz do conceito de fantasia inconsciente de Freud. Nessa perspectiva, para Zizek, a civilização dos indivíduos ou sujeitos necessitam o sacrifício fundador ou a castração do gozo, com a sua promulgação em nome da lei sociopolítica. Desse modo, os indivíduos são civilizados na medida em que são obrigados por lei social a prosseguir e perseguir este objetivo especial que é o objeto A. Mas sem objeto A sublime objeto da ideologia, mas sem se descuidar da observação das convenções sociais, linguisticamente mediadas, adiando a satisfação e aceitando a diferença sexual e das gerações. As fantasias fundamentais do sujeito são estruturas inconscientes que permitem ao sujeito aceitar a perda traumática envolvida no sacrifício fundador ou na castração. Ou seja, a fantasia fundamental ressignifica a repressão fundadora do gozo pela lei, o que, segundo Lacan, é necessário para que o indivíduo se torne um sujeito falante. Mas isso ocorre como se fosse uma mera contingência, ou seja, uma ocorrência evitável. Seria uma completa incompreensão da relação dialética entre conhecimento e verdade se esse relacionamento fosse visto como uma aproximação gradual, pelo qual o sujeito, impulsionado pela operação da verdade, passasse de uma figura de conhecimento no sentido de provar a sua falsidade, a sua insuficiência, para outra figura que fosse muito mais próxima da verdade, etc., até que um acordo final entre o conhecimento e a verdade fosse alcançado sob a forma de conhecimento absoluto. Sob essa perspectiva, a verdade é concebida como uma entidade substancial, em si mesmo, e o processo passa a ser reduzido a um simples movimento assintótico, um progressivo senso de aproximação do sentido, como foi concebido no famoso dito de Victor Hugo: ciência é uma assintota da verdade. Contrariamente a essa posição, a consciência hegeliana do movimento em direção à verdade, com a verdade em si mesma, já implica que esta já tem contato com a verdade. A verdade em si deve mudar com a evolução do conhecimento, o que significa dizer que, uma vez que o conhecimento não mais corresponde à verdade, nós devemos não apenas ajustar o conhecimento em conformidade com a verdade, mas temos que transformar ambos os polos, a insuficiência do conhecimento, o seu propósito, a busca da verdade, radicalmente indica uma falta intamponável, uma não realização no coração da própria verdade. A verdade sempre, portanto, é uma meia-verdade, ou uma verdade influenciada pela visão em paralaxe, pelo perspectivismo. Depende do ponto de vista e de que ângulo você olha a verdade. Mas a verdadeira verdade seria aquela que estaria mais próxima, uma visão que pudesse ser universal no particular, e clamasse a sua universalidade a partir do particular. Cabe-nos, portanto, abandonar a noção padrão de
que o processo dialético avança em se movendo de elementos particulares, limitadores, unilaterais, em direção a uma totalidade final apoteótica, historicamente salvadora. De fato, a verdade a qual alguém chega não é completa, sendo que a questão da busca permanece sempre em aberto, sendo que ela é transposta sempre em uma questão endereçada ao outro. A forma de Lacan de que Hegel é o mais sublime dos histéricos deve ser interpretada ao longo destas linhas. O histérico, por seu próprio questionamento, toca um buraco no outro. O seu desejo é experimentado precisamente como o desejo do outro. O que significa dizer, o sujeito histérico é fundamentalmente um sujeito que se coloca como questão, que se coloca uma questão, ao mesmo tempo que pressupõe que o outro tem a chave para a sua resposta, ou seja, há a pressuposição de que o outro sabe o segredo. Mas essa pergunta posta ao outro é de fato resolvida no processo dialético, por sua forma reflexiva, ou seja, em colocando a questão como sua própria resposta. Devemos, portanto, abandonar a noção padrão de que o processo dialético avança passando do especial e particular para uma totalidade final. Em O Mais Sublime dos Histéricos, escrito em 1991 no Brasil, Hegel aparece como filósofo da lógica do significante. Dessa forma, Hegel passa a ter muito a contribuir aos dilemas da teoria social hoje envoltos pelas questões da linguagem. Zizek se viu obrigado a combater a concepção de que a filosofia hegeliana desembocaria numa posição totalitária. Em Zizek, a leitura de Hegel, através de Lacan, focará na impossibilidade do sujeito conhecer o real plenamente. A astúcia da razão vem sempre na posterioridade, de modo que a visão sempre é retroativa, ou seja, só é apreensível a realidade de modo retroativamente, quando o sujeito percebe que a verdadeiro alcance de seu ato difere do objeto visado. Página 92, Mais Sublime dos Histéricos, 1991, Zizek. Marx identifica no elemento da autoprodução do homem o maior avanço alcançado pela fenomenologia do espírito. O problema da obra estaria, no entanto, em não levar essa perspectiva às últimas consequências. Marx critica a visão hegeliana da natureza por ela ser apenas negativa, sendo que a objetividade apareceria apenas como objetividade abstrata. A consciência de si sabe a nulidade do objeto, isto é, o ser não distinto do objeto com relação a ela, consciência de si, o não ser do objeto para ela, na medida em que ela sabe o objeto enquanto sua autoexteriorização, isto é, ela se sabe, o saber como objeto, na medida em que o objeto é apenas a aparência de um objeto, uma emanação distorcedora até certo ponto. O seu ser nada é além do que é o seu saber mesmo, o qual se confrontou consigo mesmo e, por isso, opôs a si uma nulidade, um algo que, fora do saber, não tem nenhuma objetividade. Página 129, Mais Sublime dos Histéricos. Podemos afirmar que o elemento central da crítica de Marx a Hegel é o de que este Hegel não ter afirmado a independência do mundo objetivo em relação à consciência. Por não fazer isso, Marx aponta que a objetividade em Hegel acaba por se tornar uma nulidade, um idealismo que anula a objetividade. A leitura de Hegel proposta por Zizek toca exatamente nesse ponto, só que em outra direção. Zizek aproxima a visão da coisidade de Hegel à concepção da coisa lacaniana. Para Lacan, a coisa das Dink em letra maiúscula, Dink é coisa, a coisa em letra maiúscula, se difere da coisa de Sartre. Quer dizer, das Dink, como já dizia Freud, é aquela coisa que tem esse elemento sublime.
recoberto pela sublimidade. Difere da coisa comum, de Sache em alemão, pois não tem uma existência positiva. Quer dizer, essa coisa sagrada não tem uma existência positiva. A coisa é tudo aquilo que é qualidade do objeto, que pode ser formulado como atributo. Entra no investimento do sistema, não sei o que significa esse símbolo, e constitui os Vorstellungen primitivas, em torno das quais estará em jogo o destino de que é regulado segundo as leis do Lust e do Unlust. Lust é o prazer e o Unlust o desprazer. Do prazer e do desprazer, naquilo que se pode chamar de as entradas primitivas do sujeito. Das Ding é absolutamente outra coisa. Por definição, essa coisa não tem qualidades e não pode ser descrita, porque ela é sublime. Ela é apenas uma aparência que recobre a crueza dos outros objetos comuns, e tornando-se sublime. Ela pode, no máximo, ser circundada, como afirma Lacan. É o que do real primordial, diremos, padece de significante. Segundo Vladimir Safatli, Lacan altera a noção de coisa freudiana, presente no projeto de uma psicologia científica de Freud. Para Freud, o problema do das Ding, a coisa em letra maiúscula, estaria relacionada à irredutibilidade do sensível ao pensamento fantasmático. Quer dizer, Freud já via que não é possível, é irredutível, é impossível de separar o sensível, a consciência sensível, a experiência sensível do pensamento fantasmático. Já em Lacan, a partir de uma influência da ideia kantiana de das Gute, do bem, a questão estaria na irredutibilidade do transcendental à inscrição fenomenal. Ao se apropriar dessa visão da coisa, de coisa em letra maiúscula, Zizek fundamenta seu pensamento no campo da linguagem. Vejamos o que ele diz sobre o real, o registro do real. No primeiro passo, o real é um impossível núcleo duro que não podemos confrontar diretamente, mas apenas pela lente de uma miríade de ficções simbólicas, de formações virtuais. Um segundo passo, esse mesmo núcleo duro é puramente virtual, na verdade inexistente no sentido empírico, fenomênico. É um X que só pode ser reconstruído retroativamente a partir da miríade de formações simbólicas que são tudo que realmente há. O real aqui está para a linguagem. Não é à toa, o real aqui está para a linguagem. Não é à toa que Hegel aparece em Zizek como o filósofo da lógica do significante. Por outro lado, Marx, ao tratar do método da economia política, caracteriza do seguinte modo a forma como Hegel aborda o concreto. Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento que se sintetiza em si, se aprofunda em si e se move por si mesmo. Para Marx, Hegel aqui confunde a maneira de proceder do pensamento com o processo da gênese do próprio concreto. Um aspecto interessante dessa crítica é que Marx não nega uma base real para o procedimento realizado por Hegel. Esse seria, de fato, o procedimento do próprio pensamento em relação ao concreto. O problema em Hegel estaria em querer compreender o conceito a partir do movimento mesmo do pensamento. O texto que parece demonstrar uma maior proximidade de Zizek para com a visão marxista e o que trata da proposta de atualização do conceito de ideologia, como Marx inventou o sintoma,
1996, o livro sobre a ideologia, né? Como é que é o título desse livro verde ainda? O Mapa da Ideologia? O Mapa da Ideologia, 1996, que envolve uma abordagem que se relaciona com materialismos. Zizek refuta a identificação da ideologia com a falsa consciência. Como entendia Marx, sua crítica é uma crítica ao idealismo dessa posição. Se pensarmos a ideologia como falsa consciência, a principal tarefa seria a de desvendar, de esclarecer e tirar o véu ideológico, e assim ter contato com as coisas, com a coisa mesma. Então, seria simples conscientizar as pessoas, só tirar o véu da sua falsidade de consciência. Numa situação desse tipo, o sujeito e o objeto são pontos isolados entre si. O real apreensível por desnudamento pressupõe que a ideologia é externa à prática do sujeito. Zizek contribui de forma significativa para o materialismo dialético quando ressalta o elemento do fazer da ideologia em detrimento ao do saber dela. A questão ideológica não é se seria ou não possível saber algo, tornar a falsa consciência verdadeira, mas sim qual pensamento é preciso confirmar na prática para que a ordem seja mantida. É 1996, página 315, 316, do Mapa da Ideologia. 1996, né, esse é o livro, esse Mapa da Ideologia. Outro aspecto liga-se ao materialismo dialético no tema da ideologia. Sua formulação reflete desdobramentos no capitalismo. O que Zizek busca responder é como entender o cinismo, ou seja, como entender o processo na consciência social, no qual a realidade pode ser exposta brutalmente. Mas, mesmo assim, as práticas permanecem inalteradas. O que Zizek busca responder é como entender o cinismo, ou seja, como entender o processo na consciência social, no qual a realidade pode ser exposta brutalmente, mas, mesmo assim, as práticas permanecem inalteradas, permanecem ideologicamente recobertas. Não seria esse aspecto central no âmbito ideológico hoje? O longo século XX, com a experiência marcante do projeto socialista, não trouxe à superfície a verdade da exploração, de forma que a dominação teve que se manter apesar disso. O capitalismo tardio, ao ampliar o processo de valorização do capital e de extração da mais-valia, foi transposto para a esfera cultural, também não trouxe impacto para a forma como a ideologia funciona. Ao tematizar esse elemento de forma aguçada, Zizek construiu um conjunto de instrumentos teóricos que deu potência à sua crítica da cultura contemporânea num patamar superior ao que o marxismo vem apresentando em geral até hoje. A propósito, o marxismo deve olhar as contribuições do autor ao tema da ideologia e da crítica da cultura. Nas palavras de Zizek, a polarização entre liberais e fundamentalistas no debate político atual deve ser desconstruída a partir de uma abordagem dialética que demonstra que ambas se fincam na mesma raiz. Nas palavras de Zizek, o que os conservadores não percebem é que, ao combater a cultura liberal, permissiva e dissoluta, eles combatem a consequência ideológica necessária da economia capitalista desregrada que eles mesmos apoiam de modo cabal e apaixonado. A luta contra o inimigo externo é a luta contra o anverso de sua própria posição. 2008, Visão em Paralaxes, página 475.
Da mesma forma, os liberais, ao pregarem as políticas de identidades, ao propugnar a fragmentação dos movimentos em pequenas reivindicações, dão nova vida ao sistema capitalista, o que impede que essas reivindicações sejam alcançadas. Portanto, os liberais estão recebendo de volta do outro a sua própria mensagem de forma invertida, isto é, verdadeira. Ou seja, os populistas conservadores são o sintoma dos liberais esclarecidos e tolerantes. Quer dizer, Trump é o sintoma do irrelevante liberal anterior, enganoso, porque era visto como uma marca de antirracismo do Obama, né, que na verdade foi uma figura quase nula na política americana. Um liberal, né, e Trump justamente esse populista conservador e até proto-fascista, neofascista. Ou seja, os populistas conservadores são o sintoma dos liberais esclarecidos e tolerantes. A unidade entre ambos se dá pela manutenção do status quo, ou seja, a manutenção do modo de produção e de reprodução capitalista, que dá vida às duas posições. Ou seja, ambas são alternativas políticas falsas, podem se suceder, né? Isso quer dizer, nos Estados Unidos, num próximo ciclo, pode voltar uma direita raivosa, populista, neoconservadora e proto-fascista. Porque faz parte da sucessão entre os liberais e os populistas conservadores proto-fascistas. Ou seja, ambas são alternativas políticas falsas. Ao transformar essa dinâmica de falsa polarização num procedimento abstrato que abre campo para o idealismo, sendo a força do único sustentáculo para este antagonismo, ou seja, a luta declarada, ou seja, a luta declarada que define sua dinâmica nunca é o antagonismo verdadeiro. Se quisermos desenterrar a força, que é o único sustentáculo desse antagonismo, teremos que procurar um terceiro agente. O que se perde com essa formulação de Zizek é a explicação concreta para que essa dinâmica se dê. Em seu lugar aparece a explicação da lógica do significante expressada pela visão lacaniana. A política do... Vamos continuar ou tu acha que a gente continua no próximo momento? Quanto tempo nós já aproveitamos? Nós já estamos com 1h30 já. Não, eu acho que é melhor nós fazer outra aula, né? Na próxima semana. Sim. Eu até acho que essa gravação aí poderia ser aproveitada na terça-feira, né? A gente nem avisa, mas na hora a gente diz, dá o vídeo e todo mundo assiste o vídeo como fosse a palestra. O que você acha? Pode ser também. Pode ser. Eu gravo ela aqui, eu baixo ela e boto lá para o grupo, né? Sim, porque ela está sendo gravada, né? Sim, mas dá para colocar no YouTube, né, inclusive. Dá para botar no YouTube. Você acha que quer dizer, embora tenha havido de minha parte várias interrupções ou coisa, você acha que é um texto bom para como aula? É bom, dá para ser como aula. Eu posso terminar aqui a gravação e mando para você dar uma olhada, uma segunda olhada, né? E aí nós colocamos aí para terça-feira, né? Sim. É um texto bom. Sobre, né? Esse texto aqui ainda dá mais uma aula de 1h30. É longo. Aliás, eu perdi algumas folhas, por exemplo, agora deu uma interrupção, né, porque perdi algumas folhas, né? Pois é, eu vou interromper a gravação para a gente